Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Gabriela Silva. Eu sou meliponicultora desde 2015. Iniciei os meus estudos em 2015 e atualmente trabalho num projeto chamado Eborá, Mel do Brasil, e meliponicultura.org, que quem está oferecendo esse curso para vocês também. Bom, a Eborá, ela é uma empresa que comercializa mel, então eu vim falar um pouquinho para vocês aqui sobre como é a produção e como é a colheita do mel de abelhas nativas. Bom, a meliponicultura é uma atividade bastante ampla, né, que abraça muitas frentes. Então, é muito importante, quando a gente inicia a meliponicultura, identificar quais são os nossos objetivos. Se os nossos objetivos são baseados só no lazer ou num hobby, se ele está pautado com educação ambiental, projetos de conservação ambiental, ou se eles têm fins de produção comercial ou fonte de renda, né? Então, é muito importante a gente identificar para saber qual a direção que a gente vai tomar dentro dessa atividade. Então, a partir do momento que a gente identifica o nosso objetivo, então, se ele é um objetivo pautado na produção de mel, seja para consumo próprio ou para comercialização, é muito importante a gente identificar quais são as espécies de abelha que vão nos fornecer, nos fazer alcançar esse objetivo, né? Então, a gente tem aqui uma variedade gigantesca, né, de abelhas nativas e sem ferrão, e cada uma produz uma quantidade de mel diferente. É muito importante a gente se atentar a espécies locais, né, do nosso bioma e da região que nós estamos. Então, a gente não vai ter uma boa produção de mel, por exemplo, se a gente pegar uma abelha da Caatinga, que é uma região quente e seca, e trouxer para a Mata Atlântica, né, uma região úmida e fria, mais fria, né? E essa abelha não vai produzir mel, além de ser um crime ambiental, obviamente, essa abelha não vai produzir o quanto a gente precisaria para uma comercialização ou até para consumo próprio. Então, não é viável. Então, a partir do momento que a gente identificou quais são as espécies dentro da nossa região que são boas produtoras de mel, é interessante a gente avaliar quanto produz, né? Então, se a gente pensa em comercialização, por exemplo, a gente tem que saber quanto cada espécie vai produzir para saber o quanto a gente vai precisar ter no nosso plantel, né? Então, aqui eu tenho alguns exemplos. A abelha borá, ela é uma das mais produtoras que a gente tem, não exatamente a mais produtora, mas ela produz muito bem, apesar de ser uma abelha bastante sensível. Tem uma variedade de 4 a 6 litros de mel ao ano. A jataí, ela é uma abelha, é um mel de uma abelha, e abelha muito conhecida, né? Então, dentro das abelhas nativas sem ferrão que a gente tem aqui no Brasil, a jataí era a mais popular. Então, ela é um mel com uma comercialização mais fácil, né? Por ter o nome, por já ser reconhecida. Então, é muito interessante se iniciar por ela. Porém, é uma abelha que produz pouco mel ao ano, aí de 1 litro a 2 por ano, tá? A gente tem as urussus, né? As meliponas, de uma forma geral, que são produtoras que têm uma produção bastante interessante. Essa é muito importante se atentar à regionalidade dela. Aqui eu trouxe exemplo de uma urussu nordestina, que ela é da região da Zona da Mata, do Nordeste. Então, ela não é da nossa região, daqui da Mata Atlântica, né? Eu estou falando daqui de São Paulo. E a mandaguari é uma abelha também muito interessante, boa produtora de mel, porém, ela é melhor produtora de outros recursos, como própolis e como pólen, tá? Mas é também uma boa produtora de mel. Então, é muito interessante a gente avaliar, primeiro, nosso objetivo dentro da meliponicultura, e depois a abelha que vai nos fornecer esse objetivo. Bom, a partir do momento que a gente determina a abelha, para a produção de mel, a gente tem algumas restrições, né, digamos assim, de caixa para ter essas abelhas. Essa daqui é um modelo que se chama IMPA, ou Fernando Oliveira, que ela é construída com alças, né? Então, cada alça tem uma função.
a gente tem aqui nesse desenho do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, né? O que tá esse gráfico aqui, esse desenho gráfico, essa daqui no canto inferior é a caixinha completa, que tem até um furinho aqui no meio, né? Não sei se meu cursor vai dar para ver, mas enfim. Toda essa parte do lado esquerdo aqui, ela está representando o ninho, né? Então, é a base, onde vai receber todo o ninho, que são os discos de cria da abelha. O do lado, que tem esse losango no meio, ele é o sobreninho, é onde vai dar os andares e o tamanho, o volume que a abelha precisa para a quantidade de crias que ela vai ter, e, consequentemente, a quantidade de abelhas. Os dois últimos, que são esses que têm dois riscos rosas no meio, é o que a gente chama de melgueira. E é aí que vai produzir o mel que a gente vai coletar, ou para consumo próprio, ou para comercialização, tá? Cada abelha tem um tamanho específico de caixa, né? Essa daqui é um exemplo para a abelha Juruçu. Então, ela tem esse tamanho de 20 por 20. A abelha Jatari, que é uma abelha menor, ela já tem um tamanho de 12 por 12 no máximo, né? Então, é muito importante a gente se atentar à construção da caixa. Em regiões mais frias, como o sul do Brasil, Santa Catarina, por exemplo, que é uma região que tem muita geada, que tem baixas temperaturas, é muito interessante que a espessura da caixa seja maior. Então, de 4 centímetros, eu já conheço pessoas no sul que usam até 7 centímetros. Então, é muito importante a gente se atentar a isso, porque quanto maior o conforto que a gente der para a abelha, mais ela vai nos responder, né? Mais ela vai produzir com qualidade e manter a saúde e o bem-estar do animal. Então, essa é a caixa que os meliponicultores mais se adaptaram a usar, tá? Essa daqui é um outro modelo que se usa bastante para algumas espécies, principalmente para a espécie borá, que é uma abelha sensível ao manejo. Ela tem esse formato em L, né? Tem L dos dois lados, sendo que o meio, onde tem essa abelhinha desenhada, é a região do ninho, né? Então, aí é onde vai ter a parte do ninho e sobreninho, que é onde tinha aquele losango, que aqui, no caso, tem um círculo, né? Aqui do canto direito, você pode ver a caixa desmontada, é onde o ninho vai crescer. E essas duas partes laterais são as melgueiras, que também tem o mesmo princípio, que são esses rasgos, né? Essas fissuras, né, no assoalho de cada alça. A função disso é para impedir que os discos de cria, né, que é a parte do ninho, cresça, se evolua para essas regiões, tanto na IMPA, né, na caixa anterior que eu mostrei, no modelo anterior, como nessa daqui. E só a abelha as abelhas operárias têm acesso a essa região onde elas vão depositar o excesso de mel. Tá? É muito importante a gente ter em mente que em torno do ninho, onde tem os discos de cria, vai ter alguns recursos ali, mel ou pólen. Isso é o que a gente chama de reserva técnica. E essa reserva técnica a gente nunca pode mexer, porque é a quantidade mínima da mínima que a abelha precisa para manter o ninho em funcionamento e vivo. Então, essa é uma parte que a gente não mexe. Sempre nas melgueiras, dependente do modelo da caixa, é onde a gente vai fazer a colheita e é onde a gente vai avaliar se a produção está indo bem ou não. Bom, a gente já identificou os nossos objetivos, né? Identificou quais as abelhas que a gente vai trabalhar e qual o modelo de caixa que a gente mais se adapta dentro desses objetivos. Agora, é muito importante a gente pensar qual o local onde a gente vai produzir esse mel, né? Onde instalar um meliponário para a produção de mel, seja para produção de consumo próprio ou para produção para comercialização. Aqui eu tenho duas imagens, um centro urbano e uma mata, uma floresta. Os centros urbanos, eles são locais, regiões, onde tem pouco recurso, né? A gente tem mais concreto do que mata, do que árvore, do que flores, enfim. Então, é um lugar onde tem muito pouco recurso para a abelha
produzir um excesso de mel. Aqui ela vai conseguir produzir, algumas espécies, e não todas, elas vão conseguir produzir o tanto de sobrevivência, e não um excesso, o excedente, que é o que a gente coleta. Então, centros urbanos não são tão ideais, além de ter uma poluição atmosférica que pode estar contido no néctar e no pólen, e que isso pode atrapalhar muito a qualidade do que você vai produzir, né? E aqui, no lado direito, eu estou apresentando um meliponário instalado no meio de uma mata, ou que a gente pode pensar também numa agrofloresta, que é consorciar a produção de alimentos com a meliponicultura, o que é muito viável e o que tem mostrado bons resultados em alguns projetos, né? Então, esse é um cenário ideal para a produção de mel em quantidade e em qualidade, tá? Então, meliponários em centros urbanos são muito positivos pelo lado educativo e de conservação. Eles devem existir, eles podem e devem existir, mas não com o objetivo de produção de mel, né? Principalmente para comercialização. Para consumo próprio, pode ser viável, pode ser que aconteça, mas não tão ideal, principalmente por conta da poluição atmosférica, tá? É muito ideal, então, é muito recomendado que a gente tenha o meliponário em ambientes preservados, não só pela produção do mel em si, mas pela qualidade dos outros recursos, como água limpa, barro, resinas de árvores, entre outros materiais que as abelhas precisam para construir seus ninhos. Né? E aí tem uma dúvida, quando que eu colho o mel? Né? Qual que é o momento ideal de produção e colheita do mel? A gente tem, o Brasil é um país continental, né? Então a gente tem diferenças de climas muito gritantes, né? Existem regiões, como o norte, por exemplo, em que épocas são de chuvas intensas. E a chuva, ela é um momento que, dependendo da intensidade da chuva, ela é um efeito que lava as flores, né? Tem esse poder de lavar as flores. Então ela elimina o pólen e o néctar, reduzindo os recursos para as abelhas produzirem com qualidade e quantidade. Então, em algumas regiões, as épocas de chuvas intensas não são ideais para a produção, tá? Como no norte do Brasil, por exemplo. Mas em outras regiões, dependendo da intensidade da chuva, pode ser um momento interessante. Em algumas outras regiões do Brasil, o período de seca, como no norte também, é um momento de produção em grande escala, né? Então, é um momento onde tem muitas floradas com intensidade, com quantidade, então é um momento de produção. Mas, por exemplo, aqui no Sudeste, a época de seca é uma época onde os recursos eles são mais limitados, né? Então, você tem baixas floradas, você tem flores que produzem mais pólen do que néctar, enfim. Depende muito da região, né? Nessa época do ano, agora, nós estamos aqui, nesse momento, no curso, no meio do ano, em julho, seria o momento de iniciar a florada do açapeixe. Esse ano em específico, em 2020, a florada do açapeixe, por exemplo, ela adiantou, né? Então, esse seria o momento de avaliar as condições no entorno para verificar se é um bom momento de produção ou não. E aí eu indico uma ferramenta muito interessante, que é o calendário. Na verdade, essa ferramenta ela tem o nome de calendário apícola, porque ela foi desenvolvida por apicultores que trabalham e cultivam a abelha apis mellifera, que é o mel que a gente encontra normalmente nas prateleiras, né? Então, essa é uma ferramenta de observação. Então, eu tô aqui na região do sudeste do Brasil. Então, eu identifico quais são as floradas que estão acontecendo agora e vou marcando de acordo com a época do ano. E eu sei, por exemplo, a florada do açapeixe é uma florada muito intensa e muito produtiva. Então, ela é uma florada que eu preciso ficar de olho. Existe o angico, por exemplo, a florada do angico, a florada do cibó, café,
dependendo da região, enfim. Então, são floradas com bastante intensidade na produção, que a gente precisa entender quando ela está começando e quando ela está terminando. E essa ferramenta do calendário apícola é muito interessante para a gente avaliar o que está acontecendo no nosso meio. Apesar da gente ter nas regiões, sudeste, nordeste, a gente ter as nossas estações do ano definidas, a gente tem micro-regiões, né? Que é muito interessante da gente avaliar também. Então, o que na minha micro-região está acontecendo, né? Quais são as flores em abundância que eu tenho aqui no meu entorno? Lembrando que as abelhas, dependendo das espécies, por exemplo, uma jataí, ela tem um raio de voo bastante curto, 2 quilômetros aí no máximo, enfim. Então, o que nesse raio eu consigo ter de florada que é interessante para as minhas abelhas para a produção. Então, tudo isso anotado nesse calendário, que é uma ferramenta bastante simples, mas que vai te auxiliar muito a entender qual o momento que eu vou inserir as melgueiras para a produção de mel e qual é o momento que eu vou retirar para a colheita e esperar que o enxame se recupere disso, né? Nessa questão de retirar as melgueiras, é muito importante a gente se atentar novamente à quantidade de mel que a gente está retirando delas e o que a gente tem no nosso entorno, né? Então, a florada no nosso entorno vai permanecer, eu vou ter outros recursos para suprir isso, ou eu vou poder colher tudo ou não vou colher tudo, né? Então, essa observação é muito importante, observação da colônia, né? Para saber o quão saudável está aquela colônia para a produção. Então, a gente sempre recomenda aí colher de 1 melgueira e meia no máximo, né? 1 e meia. Se a florada é bastante intensa, se você está percebendo, por exemplo, que está vindo uma florada posterior, 2 melgueiras é possível. Mas se sempre se limitar a uma colheita por ano. As nossas abelhas nativas, né, as abelhas sem ferrão, elas têm um processo de recuperação um pouco mais lento, né, um pouco mais demorado. Então, se a gente retirar de forma muito agressiva ou fazer mais de uma colheita por ano, a gente pode prejudicar o bem-estar animal, né, e colocar a colônia em risco de morte. Então, isso não é o ideal, né? A gente depende delas. Então, é sempre o ideal uma colheita e se limitar aí, dependendo da espécie, a uma melgueira, no máximo 2 melgueiras ao ano, tá? Bom, e como que é essa colheita? Como que ela é realizada? A meliponicultura, ela é uma atividade bastante recente. A gente não tem, acho que 50 anos de atividade como ela é vista hoje, né? Ela comparada, por exemplo, à apicultura como produção, né? A gente tem aí gente bastante tradicional, povos bastante tradicionais, mas a atividade em si ela não tem aí muito mais que 50 anos. Então, alguns métodos, eles são ainda muito caseiros. Aqui é um exemplo deles, né? Essa forma de colheita é onde você pega a melgueira, retira a massa de cera, né, de pods. As abelhas nativas, elas não fazem favos de mel, elas fazem potes e armazenam em potes, né? Então, elas fazem um bloco de cera com esses potinhos todos grudados, e é isso que a pessoa retira e espreme num espremedor, por exemplo, no espremedor de batatas. Qual que é o problema dessa forma de colheita? Quando você faz essa retirada desse bloco de potes com mel, você traz também abelhas, né? Então, na hora que você vai esmagar, você acaba esmagando tudo e isso não se torna higiênico. Então, esse é um método bastante caseiro, não tão recomendado por conta disso. A gente tem um outro método, que é o de verter, né, de escoamento do mel. Então, o que essa pessoa está segurando aqui na mão é uma alça de melgueira. Então, ela trouxe para algum lugar, né, uma casa do mel, por exemplo, e furou todos os potes. Podem ver que essa massa escura que tem aqui no meio, ela é a cera, onde está armazenado os potes, onde estão armazenado o mel. Então, a pessoa fura todos esses potes e verte numa peneira ou um tecido dentro de um balde, né, num recipiente higienizado.
acaba matando algumas abelhas nesse processo, mas não tanta quanto o anterior. Depois você pode pegar essa melgueira e retornar para o enxame, para a colônia, que as abelhas vão fazer o uso desse mel residual que fica e da cera, né? Então, é um método bastante interessante e você tira todas as impurezas nessa filtragem, né, com o tecido. Esse daqui é um método bastante utilizado, ele pode ser feito em campo, né? Então, você pode ir a campo, abrir a sua colônia e fazer a sua colheita em um recipiente higienizado e com uma seringa descartável. Aí existem uns prolongadores de seringa que facilita para você chegar em alguns potes que estão um pouquinho mais escondidos. É bastante interessante, porém, você deixa o enxame muito tempo exposto, né? E pode colocar isso com a colônia. Então, você deixa muito tempo, você está fazendo em campo, enfim, pode atrair outras abelhas e ocasionar saque. Mas é um método muito usado e muito prático, porque você não acaba aqui não abrindo a colônia por inteiro e retirando partes, enfim. Esse daqui é um método também bastante interessante, ele também pode ser feito em campo, né? Não precisa ser necessariamente em algum outro lugar. É uma bomba elétrica, precisaria apenas de uma bateria. O problema desse sistema, apesar dele ser bastante rápido e higiênico, porque ele mantém tudo fechado, apesar de manter a colônia aberta no mesmo sentido do outro, mas é um pouquinho mais rápido, ele oxigena muito o mel. O mel das abelhas nativas, ele é naturalmente rico em uma microbiologia, né? E quando você insere essa oxigenação, pode vir junto alguma... Você tem muito contato com oxigênio, pode vir algumas bactérias ou leveduras não desejadas, né? Então, é um sistema que pode colocar em risco, digamos assim, a qualidade do mel. Mais ou menos no mesmo sentido da bomba elétrica, esse daqui é o glosador, que é essa parte preta que está aqui do lado esquerdo, o número 1, ele é uma pera, né, que você manualmente vai bombeando. Ele oxigena menos o mel, né, ele não faz tanta turbulência, pode ser bastante interessante também. E aí, então, esses foram alguns métodos, aí a gente vai perguntar aqui como que realiza a colheita, né? Aqui a gente tem alguns exemplos. Do lado esquerdo, onde tem essas duas fotos que apresentam o meliponário, tem uma tenda, né? Então, você leva essa tenda até o seu meliponário, retira a melgueira, leva a melgueira nesse local, que vai estar telado, que não vai ter mosca, não vai ter outras abelhas, e faz a colheita da forma com que você escolher. Ou com a bomba elétrica, ou com o glosador, com a bomba manual, né, ou com a seringa, vertendo, enfim. É bastante rápido, bastante higiênico e não coloca a colônia em risco de deixá-la muito tempo aberta. Então, é bastante interessante. É sempre interessante o uso de equipamentos de higiene, né, touca, máscara, avental, para manusear, porque você pode encostar em alguma parte do mel que não seja interessante. Então, é sempre bom usar luvas e tudo mais. Então, aqui do lado direito, dá para perceber que a pessoa é direto na colônia, sem a tenda. Então, abriu a colônia, faz a colheita, fecha e é isso. Armazena em recipiente sempre higienizado. Né? E como que é o armazenamento? Beneficiamento e armazenamento desse mel. Então, como eu falei, o mel da abelha nativa, ele tem uma microbiologia bastante acentuada, bastante intensa, além de ter uma quantidade de umidade bastante alta. O mel que a gente encontra na prateleira, que é o mel de aves, ele tem em torno de 20 a 25% de umidade. Nessa quantidade de umidade, as bactérias, elas pouco se desenvolvem, né? É um ambiente que não tem como se desenvolver muito. Já no mel de abelhas nativas, as leveduras e a microbiologia, ela tem uma quantidade de umidade ali de 28 a 35%. Então, ela naturalmente fermenta, né? Com bastante rapidez em algumas espécies. Então, a gente precisa de alguns beneficiamentos ou formas de armazenamento que retarde isso, que
cesse, né, ou retarda esse processo de fermentação. Então, aqui tem alguns exemplos, né, que é a refrigeração. Aí a gente tem a desumificação, e a gente tem vários exemplos que pode utilizar um equipamento chamado desumificador, um equipamento usado na apicultura que se chama homogeneizador, estufa, pasteurização ou uma sala de desumificação. Todas essas, tirando a sala de desumificação, todas essas outras técnicas, elas usam temperatura para retirar, para evaporar essa umidade do mel. E a maturação, que é deixar essa fermentação acontecer e depois cessar ela, tá? O mel da abelha nativa, né, a abelha sem ferrão, ele tem diversos benefícios, ele é bastante complexo. Então, tem os micro-organismos, né, a microbiologia que eu já mencionei, existem diversos minerais, flavonoides, e ele tem uma complexidade no sabor que é única, né? Então, cada abelha de cada região vai ter uma complexidade do sabor muito peculiar. Então, quando você coloca esse mel em temperatura, ele modifica e perde alguns benefícios medicinais, né? Então, mata alguns micro-organismos benéficos, evapora ou elimina alguns minerais, os flavonoides, e muda completamente o sabor. Quando a gente matura, a gente também perde um pouco disso. E também modifica bastante o sabor. A refrigeração é o único que mantém toda essa complexidade quase que in natura, mantém fresco, né? Então, mas só por conta de logística, não é, assim, a melhor das opções. É difícil você enviar por correio, por exemplo, ou colocar em comercialização em estabelecimentos, porque, afinal de contas, ninguém procura mel na geladeira, né? Mas, então, são coisas que ainda estão sendo resolvidas dentro da produção de mel de abelhas nativas, tá? Pode-se escolher qualquer uma dessas opções, atentando sempre que o uso da temperatura, no caso da desumificação, ela não pode passar 40 graus. Tá? Então, é muito importante estudar, se for escolher desumificar e maturar, é muito importante estudar como que é feito isso de forma mais profunda, para não ferver o mel e transformar ele em uma coisa que pode ser até tóxica. A comercialização, ela exige, né? O mel é considerado um alimento de origem animal. Então, ele precisa de um selo de inspeção, seja ele municipal, estadual ou federal, tá? Então, você pode, se você for pensar em comercializar esse mel, você precisa de uma dessas certificações, né? Essas são certificações que geralmente custam caro, tá? Então, a gente precisa se atentar, se eu for escolher, por exemplo, o SIM, que é municipal, ele só pode ser comercializado dentro do município que tem esse registro, né? Então, eu não posso comercializar na cidade vizinha. Se eu for fazer no estado, a mesma coisa. O federal, ele abrange tanto o território nacional como exportação, tá? Isso é uma certificação, todo esse processo burocrático é uma certificação bastante clara. Então, muitos dos meliponicultores, eles às vezes se associam a entrepostos, né, que são estabelecimentos que beneficiam o mel de abelha com ferrão, que é a atividade que é mais difundida aqui no Brasil, né, no mundo inteiro, né. Então, se associa a esse local, com algumas burocracias ainda, né, questão de rótulo, você precisa organizar, enfim, mas você diminui um pouquinho do seu custo de tirar, de participar dessa burocracia por inteiro, né? Então, você se associa a esses entrepostos e isso facilita muito. E é isso que eu tenho para falar. Eu espero que tenha ampliado muito o entendimento do que é a produção de mel para vocês. Eu estarei disponível para sanar dúvidas. Aqui estão os nossos contatos. E espero que vocês tenham aproveitado. Até breve.